dos dias que a gente parou na praça perto do terminal. Era meu dia de folga, tua saída do trampo, e às vezes esse era todo o tempo que dava pra gente se ver. Tu ainda não queria ir pra casa e o cansaço era demais pra ir pro centro dar um rolê, então a gente parava em alguma praça no meio do caminho. E aconteceu 2 ou 3 vezes, num geral foi bem mais, foram muitas mais, mas nessa em específico acho que foi por aí. E infelizmente minha memória é uma merda e isso nunca escondi, mas enfim. A verdade é que o tempo foi passando e elas infelizmente acabaram se condensando e misturando umas nas outras. Eu acho difícil distinguir qual é qual, mas essa parte eu lembro um tanto. Por causa de algumas coisas em específico que aconteceram. A gente estava num banco meio lateral da praça, perto da rua mesmo. E lá, creio eu, sentamos uma vez só. Talvez 2, mas acho que uma só mesmo, naquele banco. E tinha uns piá correndo de bike muito perto da gente e aquilo me distraiu e me irritou mais do que eu gostaria. E eu fiquei preocupado com um deles cair por cima de ti, porque eles não pareciam andar muito bem também. E era em frente a tipo uma pista de skate, e até tinha um ou outro andando de skate, mas tudo de cara com as famílias passeando com as crianças, como se fosse um maldito parquinho, sei lá. Lembrei de uma avó sofrendo com umas crianças, mas esse foi outro dia. O que eu sei é, a gente estava conversando sobre algumas coisas e vi que tinha uma aranha no teu ombro e ela caminhando tranquilinha, sorrateira, leve como se tu fosse a praça e ela só de bobeira. Acho que era tipo aquelas papamosca e eu amo elas, mas tadinha, tão ingênua, mal sabia a tempestade que ia virar se tu percebesse ela ali. O pânico e o rebuliço que seria. Ou talvez não também. Quer dizer, pânico pra ti sim, com certeza, mas acho que tu mais travaria, talvez. Ou daria umas balançadinhas, assim, completo desespero. Então eu tive que ser mais sorrateiro que a aranha e te fingir um carinho no rosto. E tu recebeu. Esperou receber, né? Eu tirei ela pra longe, só então eu pude te dizer o que estava acontecendo. Nós rimos e seguimos conversando. E chegou um momento em que eu perguntei, confesso que nem tão na inocência, sobre teu outro cara. E tu me disse que não estava indo tão bem. Que até era legal, mas que às vezes incomodava algumas coisas e tu tava meio que no rumo de interromper o que vocês tinham, porque alguma coisa não clicava. E eu sorri, apesar de tentar me controlar, disfarçar, me segurar, me constranger, me distorcer, me repreender, me reprimir, eu sorri. E eu acho que tu
percebeu. E a gente falou desse certo clique que tu tem com certo alguém que é raro e nem sempre tem. E o que era aquilo? O que era que clicava afinal? E a gente não soube dizer. E nesse momento, com toda a força, eu me segurei de novo. Eu queria tanto perguntar o que tu achava, se achava que a gente tinha, porque eu achava que a gente tinha. Da tua parte eu tinha uma certa incerteza, mas da minha eu não tinha nenhuma dúvida. Mas me rendi, me mantive em silêncio, congelado, pelo medo de ouvir que não. Preferi só escutar e questionar o que era, então guardei pra mim. E esse momento pareceu durar uma década. Nós dois ali sentados, uma pergunta pairando na minha cabeça e quase escapando como escapava a fumaça do cigarro. E eu sei o quanto tu ficava desconfortável quando eu te encarava, mas eu gostava tanto de olhar pra ti que foi assim que gastei todo esse tempo. Até que eu voltei. A gente ficou sentado ali e ficou mais um tempo conversando. E hoje eu penso que deveria ter te olhado mais, ter te incomodado mais, ter tido menos medo dos teus nãos e perguntado. Mas o tempo passa, as coisas mudam e acontecem de forma inesperada. A gente machuca sem ter a intenção, tenta agarrar tudo e se arrepende de abrir mão, e aí tenta agarrar de novo. Mas certas coisas caem longe demais. E a gente espicha, se estica e aí vê que não vai dar. E aí só resta deixar ir, por mais que doa. E como dói. E a gente esbarra em novas propostas, começa novas histórias, se pergunta até onde vai a nossa e se equivoca em algumas decisões. E tu nunca respondeu o que eu nunca perguntei. Em dado momento eu passei a me sentir outro cara que de certa forma incomodava. Também é péssimo amar se sentindo idiota. E a culpa e o choro não se escondem tão bem. Mesmo que a gente se esconda em algum lugar e feche a porta, elas vazam para as festas. E o que eu nunca perguntei, acho que agora eu sei a resposta.